telão, conquista na vida daqueles que dependem de Deus. Se queremos ter conquista na nossa vida, temos que depender do Senhor. E nesse mês onde nós aprendemos o mês todinho falando sobre dependência e aprender sobre depender de Deus para tudo na nossa vida, até nas circunstâncias mais adversas da nossa vida que enfrentamos, temos que estar na dependência de Deus, porque é Ele que nos dá a força necessária para estarmos à frente daquilo que Ele quer para cada um de nós. E depender de Deus é ter uma vida de conquista, tanto na nossa vida material como na vida espiritual. Quando somos dependentes de Deus, descansamos em suas mãos, porque a sua vontade é perfeita e agradável e para cada um de nós. E se nós queremos grande conquista, temos que aprender a depender de um Deus santo, amoroso, que cuida de cada um de nós. Quando a gente aprende isso, a gente vai aprender, e o texto que vai estar aí na tela, o Salmo 73, versículo 26, onde a gente vai ver nesse texto, no contexto dele, onde o salmista Asaf, ele passa por um grande problema na sua vida, um grande questionamento, onde ele aprende que para a consequência da sua vida, ele precisava depender de Deus para tudo. Nessa noite a gente vai aprender 4 coisas para que a gente tenha grande conquista na dependência de Deus. O texto diz assim: a minha alma, a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para todo o sempre. O salmista, para dizer essas palavras, ele passou por um momento grande conturbador na sua vida, onde ele começou, ele como servo de Deus, que vinha à casa do Senhor, e olhou que a vida do ímpio era mais próspera do que a dele. E aí ele começou a fazer grande questionamento, e aí ele estava perdendo princípio da vida espiritual, se afastando completamente de Deus. Mas ele entendeu que para a sua vida, ele precisava, para o seu ministério, para cada dia ser usado por Deus, ele precisava depender exclusivamente de Deus. Deus tem grande conquista para cada um de nós, mas para isso precisamos depender do Senhor. Primeiro ponto dessa noite, gostaria de trazer que depender de Deus é ter paz e comunhão. O salmista, ele estava vivendo um período conturbador da sua vida, onde ele não tinha paz, ao mesmo tempo não tinha comunhão mais com Deus, o seu Deus pelo qual ele louvava, engrandecia o seu nome, e ao mesmo tempo ele estava perdendo esse privilégio de ter comunhão com Deus, de ter o coração estar em paz na presença do Senhor. E aí ele começa, e a gente vai aprender nessa noite 3 coisas com o salmista, que para o salmista Deus era agora a sua força, quando ele diz: o meu Deus é a fortaleza do meu coração. O salmista entendeu isso, que para ele dar procedimento na sua vida, ele declara agora que Deus era a sua força física, espiritual, era dependência agora de um Deus que cuidava da sua vida e que queria o melhor para ele. E o apóstolo Paulo, ele nos adverte quando ele diz para nós em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, quando ele diz: quanto mais, irmão, regozijai-vos, sede perfeito, sede consolado, sede de um mesmo parecer e viver em paz, e o Deus de amor será convosco. E quando o salmista entendeu isso, que ele precisava se regozijar em Deus, ele precisava agora ser perfeito
aos olhos de Deus e ter um coração consolado, ele poderia viver em paz e não olhando para o seu redor, mas o alvo dele que ele precisava olhar era para Deus. E nós precisamos a cada dia olhar para o autor e consumador da nossa fé. Se queremos ter conquista na nossa vida, precisamos ter uma vida de dependência de Deus, e para isso precisamos a cada dia enaltecer da nossa vida a paz e a comunhão com esse Deus. E quando o salmista aprendeu isso, ele pôde descansar em seu coração, onde o profeta Isaías, ele traz para nós, que eu gostaria que a igreja lesse, Isaías 41, versículo 10, um texto bem conhecido, onde quando a gente tem paz e segurança, a gente não tememos. O que é que diz o profeta? Vamos lá? Eu te fortaleço e te ajudo. É isso que o salmista entendeu agora, que Deus é o Deus que fortalecia ele, que ajudava a sua vida. Por isso que ele disse que agora Deus era a fortaleza da sua vida, do seu coração, porque ele começou a descansar no Senhor. Também aprendemos que com o salmista Asaf, ele diz que Deus é a sua vida. E quando Deus é a nossa vida, a gente não tememos as coisas corriqueiras da nossa vida, porque o Senhor é o guarda, que guarda verdadeiramente de todo o mal a nossa vida, como foi lido aqui no início, no Salmo 121, versículo 7 e 8, que diz: o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo o sempre. Então, quando a gente entende isso, que Deus é a nossa vida, a gente pode descansar e o nosso coração começa a ter paz, começa agora a comunhão, começa a fluir, porque entendemos que Deus nos guarda de todo mal. A nossa alma está segura, guardada nas mãos de um Deus que cuida de cada um de nós. Amém? E o salmista, ele agora começa a depender, ter dependência de Deus. Quando Deus é a minha porção para todo o sempre. Quando Deus é a porção da nossa vida, isso é dependência total, e a gente começa agora a viver e a confiar de todo o nosso coração num Deus que é amoroso, que tem prazer em cuidar de nós, feito diz o Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, gostaria que colocasse aí na tela, com toda a igreja, vamos ler esse texto para a glória de Deus. Quando a gente aprende a ter dependência de Deus, o nosso coração tem essa confiança, e aí vivemos em paz para a glória do Senhor Jesus. O que é que diz o texto? Confia no Senhor de todo o teu coração e não desistes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando o salmista Asaf começou a reconhecer em todos os seus caminhos que Deus estava cuidando dele, ele começou a mudar o foco da sua mente. Ele começou a parar de olhar para a prosperidade dos ímpios e via que ele era próspero. Ele era rico porque tinha um Deus que cuidava da sua vida. Um Deus que tinha prazer em abençoar a sua vida. E ele começou a depender de Deus. Então, a primeira coisa, quando a gente quer conquistar, precisamos ter paz e segurança, comunhão para com esse Deus. E esse é que o salmista experimentou da presença de Deus. Segundo ponto, irmão, que quando a gente quer ter grande conquista, precisamos depender de Deus, e isso nos leva
depender de Deus é ter maturidade e santidade. Isso o apóstolo Paulo ele nos ensina em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 8 a 10, o primeiro texto, que ele diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Então o apóstolo Paulo começa a nos ensinar que a gente precisa ter maturidade nas questões que muitas vezes sobrevêm à nossa vida. Muitas vezes somos atribulados, angustiados, mas ele está dizendo aqui que nós não somos desanimados, porque temos a presença real de Deus na nossa vida e precisamos disso para todos os dias da nossa vida. Essa semana nós passamos por grande tristeza na nossa vida, mas Deus foi o nosso consolo, e a gente, na dependência de Deus, pode a cada dia o Senhor nos sustentar e nos mostrar através da luz da sua palavra o quanto nós precisamos depender de Deus, o quanto nós precisamos crescer, amadurecer para ter uma vida de santidade aos olhos do nosso Deus. Quantos nós precisamos a cada dia mortificar o nosso corpo para estar diante de um Deus que é santo, santo, santo a cada dia, glorificando o seu santo nome. E quando nós, igreja do Senhor, aprendemos a cada dia depender de Deus para viver uma vida de santidade, essas coisas quando vem à nossa vida, nós aprendemos com o Senhor a depender de Deus para todo sempre. Se experimentamos a presença de Cristo e o seu poder em nossa vida, absolutamente nenhuma aflição ou perturbação, enfermidade ou tragédia provocará a nossa derrota espiritual, porque a cada dia vamos estar fortificados na presença de Deus. E quando as circunstâncias exteriores se tornam insuportáveis os nossos recursos humanos se esgotam, os recursos divinos são dados para aumentar e desenvolver a nossa fé e esperança e força para a glória do Senhor. E o apóstolo Paulo já dizia isso em Romanos capítulo 8, versículo do 35 ao 37, gostaria que a igreja lesse conosco. Mas sobre todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos ama. Então, irmão, quando a gente quer depender de Deus, ter uma vida de maturidade, essas coisas que o apóstolo Paulo cita aqui nesse canto para a nossa vida, ele diz que nada nos separará do amor de Cristo Jesus. E é isso que nos faz ter essa convicção de fé, de esperança, ter essa força que de nós mesmos nós não temos, mas é dependência de Deus para cada um de nós, porque em Cristo somos mais que vencedores. E que quando nós aprendemos isso, a cada dia aprendemos a depender de Deus para glorificar o seu santo nome. Segundo texto que nesse mesmo capítulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo agora de 16 a 8, o apóstolo Paulo diz assim:
Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentamos nós para as coisas que se vê, mas para aquelas que não se vê, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Não é isso? Então, irmão, desfrutar da dependência de Deus é ter uma vida de maturidade e santidade na presença de Deus. O que Jesus falou sobre santidade? E o que nós precisamos aprender? Então, santidade é ser justo, é saber dar a Deus o que Ele é saber tratar com amor, com ternura e com muito respeito o seu próximo. Deus dá a sua graça e para que haja em nós e que sejamos santos. E foi para isso que Deus nos escolheu. E precisamos a cada dia nos esforçar para ter uma vida de santidade, como o Senhor Jesus nos ensina, como ensinou aos seus discípulos, a ter essa dependência de Deus, a viver uma vida a cada dia agora, não mais com a visão corriqueira, mas uma visão agora espiritual, de santidade a cada dia, procurando se santificar, para que a graça de Deus seja uma evidência forte na nossa vida. Amém? Terceiro, irmão, queremos ter conquista, precisamos depender da nossa vida, precisamos depender de Deus, e depender de Deus é ter uma família restaurada. Vivemos numa sociedade hoje que a cada dia esse contexto de família tem passado longe, a cada dia tem aumentado os divórcios, cada dia as famílias têm sido desfeitas, mas aqui o salmista no Salmo 127, versículo de 1 a 3, o salmista vai nos ensinar 3 coisas que precisamos aprender a depender de Deus para ter uma família restaurada para a glória do Senhor Jesus. Salmo 127. Amém? Oh, glória a Deus. Irmão, quando a gente pensa numa família restaurada, é uma família harmonizada na presença de Deus. E a gente aprende 3 coisas, eu aprendi 3 coisas com esse texto, quando a gente estava meditando, ter uma família restaurada. A primeira coisa é que precisamos ter sabedoria para com os nossos familiares, tanto a família espiritual como a família carnal, precisamos ter sabedoria. E em Provérbios 24:3 diz: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. O salmista disse: se o Senhor não edificar a casa, e essa sabedoria precisamos ter na dependência de Deus, para cada dia edificar a nossa casa, a nossa família, com inteligência na presença do Senhor Jesus. E a cada dia os filhos ter respeito pelos seus pais, os pais ter respeito pelos seus filhos, o esposo ou a esposa, para que a cada dia essa família seja uma família abençoada aos olhos do Senhor. E se você quer restaurar a sua família, quer ter uma família restaurada, tenha dependência de Deus, tenha sabedoria para que edificar a cada dia a sua casa.
Segundo é o trabalho. Provérbio 24, 27 diz: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a sua casa. A gente tem que aprender com o salmista essa dependência de Deus e trabalhar na dependência do Senhor para trazer o sustento para o nosso lar, para que a cada dia edificando a nossa casa, a nossa família, ensinando-nos a todos a ter essa dependência, essa buscar o Senhor a cada dia, nem ser uma família acomodada, mas uma família que trabalha para a glória do Senhor Jesus. E terceiro, irmão, que nós aprendemos é que precisamos ter fé. Muitas vezes precisamos ter fé por aqueles membros da nossa família que estão distantes. Pela vez algum irmão, algum filho, algum esposo. E a palavra do Senhor, ela é bem clara quando ela diz, que eu achei que eu colocasse aí na tela, em Atos 16, 31, um texto que nós conhecemos muito bem, onde ali o apóstolo Paulo relata a vida daquele carcereiro, depois que ele teve uma experiência sobrenatural com o apóstolo Paulo. Ele teve fé, e essa fé fez com que toda a sua família fosse salva para a glória do Senhor Jesus. Amém? Diga o que, igreja? Você crê? Amém? Então, irmão, a fé é a base sólida que sustenta uma família abençoada por Deus. Quando falta tudo e não se vê alternativas naturais, através da fé podemos visualizar o impossível e crer nesse impossível para a glória do Senhor Jesus. O nosso pastor falou de manhã sobre um pouco de fé, no contexto onde ele estava falando. Precisamos a cada dia ter fé e depender de Deus para a glória do Senhor Jesus. A família é o lugar de restauração, porque ali somos amados pelo que somos, porque podemos ser nós mesmos, e esse gesto de amor, a acolhida, de cura, para que qualquer ferida ou enfermidade, seja física ou seja espiritual, porque na família nós não podemos nos esconder, nós somos quem nós somos. Todos os nossos familiares nos conhecem, e precisamos, se somos servos do Senhor, precisamos demonstrar isso à luz da palavra de Deus, que somos servos, que vivemos a vida de fé, de santidade na palavra do Senhor, para que através do nosso testemunho, da nossa vida, seja impactante para a vida dele. Porque e na família onde nós aprendemos a cada dia, e Jesus sempre valorizou a família, e ele demonstrava isso quando a primeira cura foi realizada na casa de Pedro, onde Jesus curou a sogra de Pedro. Deus entra na casa que tem união, onde todos se respeitam e clama por ele a cada dia. Convida Jesus para estar na sua casa, que clama, que ora, que pede a Deus a dependência dele para tudo na sua vida. Por isso que precisamos a cada dia valorizar a família como Jesus valorizava, porque cada membro da família é importante, tanto a sua família física como a família espiritual, cada um é importante para a glória do Senhor. Valorize a sua família. Por último, queremos ter conquista, precisamos depender de Deus, e depender de Deus é ter uma vida equilibrada. Amém? Vida equilibrada, e a gente vai ler em Isaías 54, versículo 17. E muitas vezes, tudo que às vezes é preparado contra nós, precisamos dessa dependência do Senhor. O que é que diz o texto?
Amém? Então, Deus, através do profeta, estava nos mostrando que nada daquilo que é forjado contra nós, quando a gente tem uma vida equilibrada no Senhor, tudo aquilo que é contra nós, o Senhor prosperará na nossa vida. Então Ele diz: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, porque Deus é justo e fiel para conosco. E quando perseveramos em nossa fé, mesmo quando as coisas parecem difíceis, isso nos mostra que devemos confiar na fidelidade desse Deus. Porque o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1, ou capítulo 8, versículo 1, que diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E precisamos, irmão, ter esse equilíbrio na nossa vida, não se desesperar com as afrontas, com as ameaças, com aquilo que muitas vezes vem contra nós. A gente precisa ter esse equilíbrio espiritual, porque tudo que é preparado contra nós, temos um Deus justo, que a cada dia está ao nosso lado. E o apóstolo Paulo diz isso também, quando ele diz o seguinte, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de 5 a 6, ele diz: examinai-vos vós mesmos, se realmente está na fé, provai a vós mesmos, ou não reconhecei que Jesus Cristo está em vós, se não é que sejais reprovados. Mas espero e que reconheça que não somos reprovados. Então, para que o apóstolo Paulo está nos mostrando que a gente precisa a cada dia, para ter esse equilíbrio, precisamos a cada dia nos examinar a cada um de nós. Para ser espiritualmente equilibrado, você precisa examinar constantemente as áreas da sua vida, como caráter, santidade, leitura da palavra, obediência. E quando a gente coloca essas coisas na nossa vida, a gente vai se surpreender com esse hábito de a cada dia ter um caráter santo, ter uma vida de santidade, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de obediência. E aí vamos ter grande conquista na nossa vida espiritual, financeiramente, porque esse Deus que a cada dia quer o melhor para cada um de nós. Então, como diz o salmista que aprendeu, concluindo no Salmos 73, versículo 26, a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para todo o sempre. Que Deus continue nos abençoando, que a cada dia possamos desfrutar, e para viver uma vida de conquista, é viver uma vida de dependência na presença de um Deus santo, amoroso, que cuida de cada um de nós. Que Ele assim nos abençoe, rica e poderosamente em Cristo Jesus. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Nosso pastor. Graça e paz, meus amados irmãos. Conquistas na vida daqueles que dependem de Deus. Muitas vezes a gente olha para o que não tem e terminamos nos esquecendo daquilo que a gente já conquistou. Antes de falar daquilo que você ainda espera, eu quero valorizar um pouquinho aquilo que já é teu. Eu quero te chamar a atenção aqui. Éramos errantes, como ovelhas que não têm pastor. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas hoje, o nosso pastor é Jesus. Nós sabemos o caminho, não andamos errantes mais.
sabemos para onde estamos indo. Amém, igreja? Temos convicções, a fé inundou o nosso coração, acreditamos e vivenciamos um perdão verdadeiro que recebemos de Deus. Olha, o que ele falou aqui em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele usado por Deus, disse: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo não é mais um condenado. Quem está em Cristo é um perdoado. Quem crê nisso? Isso é uma conquista que não se desfaz jamais. O perdão de Deus, Deus não dá condicionado, Ele perdoa e está perdoado. Não quer dizer que a gente não vai falhar, que a gente não vai errar. Somos o quê? Pecadores. Diga para o seu irmão: meu irmão, me desculpe, mas eu tenho que lhe lembrar, você é uma fábrica de pecado. Brincadeiras à parte, ora, o pecado é natural de quem é pecador. Vocês concordam comigo? É natural de quem é pecador, mas aí onde está a grande conquista. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. É conquista. Ninguém conseguiria chegar lá diante de Deus, orar e ser ouvido por Deus, mas hoje nós oramos e somos ouvidos por Deus, porque não oramos pelo nosso nome, pelo nome de fulano, de ciclano e de beltrano, oramos pelo nome de Jesus e o Senhor nos escuta. Isso é conquista. Isso é conquista. Podemos ser um povo que ainda precisa e tem carências, muitas carências em nossas vidas. Eu não discordo, mas não podemos negar: somos um povo muito amado de Deus. Mas muito amor, quanto amor! E de uma forma tão linda, tão maravilhosa, o Senhor vem para nós sempre com muita compaixão, com muita misericórdia, com muito zelo. Eu fico olhando para a minha vida, às vezes eu fico me perguntando: Senhor, por que o Senhor faz isso comigo, Senhor? Eu não mereço. Mas aí vou para a Bíblia e começo a ler. 20 minutos, 30 minutos depois eu estou nas lágrimas, porque mais uma vez o Espírito está dizendo: eu faço isso porque te amo. Não podemos negar o amor de Deus. Pode ser incompreensível para mim e para você. Às vezes olhamos um para o outro e dizemos: você não tem mais por que ter outra oportunidade. Se Deus fosse olhar a nós do jeito que nós olhamos algumas pessoas, com certeza estaríamos perdidos. Mas a grande conquista veio da cruz do Calvário através de Jesus. Ele se sacrificou para que eu e você tivéssemos acesso às mansões celestiais. Tem um hino que eu cantava muito na minha vida. Faz um bocado de anos que eu não cantei. Faz um bocado de tempo, talvez anos não, mas faz um bocado de tempo. Vocês já louvaram esse hino aqui algumas vezes comigo aqui? Eu não me lembro direito o começo do hino, mas se eu não me engano é mais ou menos assim: eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Bem forte, igreja. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Todas as conquistas na nossa vida é porque existe o Deus Todo-Poderoso que nos ama e cuida de nós, que não nos desampara, que sempre está abrindo uma porta para nós, que sempre está dando uma nova oportunidade. Eu quero dizer com isso, você é amado de Deus, e não tem nada que faça que mude isso. Deus continuará te amando sempre. Ele colocou você como sendo alguém importante, embora você, como eu, possa se olhar e dizer: como isso? É inexplicável. Sim, é inexplicável, mas Deus te ama e não podes negar estas coisas. O Deus que te ama e te quer bem, Ele está aqui para te abençoar. Agora eu quero falar das conquistas que ainda virão. Ninguém sabe o dia de amanhã, não é verdade? Projetamos as nossas vidas, planejamos, às vezes ficamos felizes porque um dos planejamentos deu certo, mas muitos dos planejamentos dão errado. Mas dando errado ou dando certo, a gente sabe que Deus está cuidando de nós e do nosso futuro. Por isso eu quero que você, quando
sair daqui do templo hoje, eu quero que você saia com essa convicção: Deus é que promove todas as conquistas. E quando você quer muito uma coisa que não acontece na tua vida, é porque Ele sabe que não é o melhor para você, porque Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele quer te dar o melhor para a tua vida. Amém? Portanto, não se exaspere se você perdeu algo aqui, não se preocupe, é porque Deus tem um plano maravilhoso para você conquistar mais adiante. As conquistas em Deus, elas não têm limite. Às vezes a gente pede, às vezes a gente chora, a gente vai diante do Senhor, mas Ele opera em nós tanto o querer como o efetuar. Quem crê nisso, diga amém. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. A gente sabe que quanto mais a gente depender dEle, mais conquistas teremos. Queremos conquistas aqui, conquistas já aqui, pois a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, que aquele que deixar muitas e muitas coisas ainda nesta vida, ganhará 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Seja lá qual for a sua dificuldade, o meu conselho, a minha recomendação é que você creia no Senhor e se derrame diante do Senhor. Deixe Ele terminar a obra que já começou em tua vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar o grupo para louvar um hino. Estavam pensando que o hino que eu louvei foi... Não tem descanso. É lá na glória nosso descanso. Amém por isso. Amém? Que lugar de trabalho. Vamos trabalhar em nome de Jesus. Vai precisar desse?
calar, bem forte. Nada pode calar uma dor. Eu que sou, agora eu que sou. Nada pode calar uma dor. Não existem prisões que contenham a voz de quem adora. Senhor, agora eu que sei, agora eu que sou. Nada pode calar a dor, a dor. Não existem prisões que contenham a voz de quem adora. A voz de quem te adora. A voz de quem te adora. Eu quero orar. Quem aqui já recebeu conquistas do Senhor? Levante uma de suas mãos. Quem aqui acredita que terá ainda muitas conquistas no Senhor? Levante a mão. O segredo é continuarmos dependendo de Deus. Dependa do Senhor, se derrame diante do altar de Deus. Não perca a oportunidade. Não sinta vergonha de ser um adorador. Não se preocupe com o que as pessoas ao seu redor estão achando de você. Se preocupe com o Deus que está recebendo a tua adoração. Se derrama diante dele com coragem, com vida, com verdade, com amor. Ele te ama como ele me ama. Que a nossa adoração possa traspassar as barreiras da vergonha e ter a convicção de que o Deus Todo-Poderoso recebe a nossa adoração. Tem uma passagem que eu sempre repito sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela colocou no coração dela que se tão somente tocasse na orla do vestido de Jesus seria curado. Lembram dessa passagem? Aquela mulher já estava doente há 12 anos. Toda doença enfraquece. Vocês concordam comigo, sim ou não? E a doença que tem a questão do fluxo de sangue tem o poder de enfraquecer muitas vezes mais. A gente vai perdendo força. Quando o sangue mingua, a gente vai perdendo força. Vai perdendo força, vai perdendo força. E aquela mulher, 12 anos perdendo força, colocou no coração dela que se tão somente tocasse na orla do vestido de Jesus seria curada. E aquela mulher enfrentou uma grande multidão de pessoas que não estavam doentes, de pessoas robustas e fortes, a grande maioria de homens. E aquela mulher frágil, aquela mulher sem força, atravessou aquela multidão e conseguiu tocar na orla do vestido de Jesus. Um esforço, quase como se fosse o último da sua vida, na esperança de obter a grande conquista que ela precisava. Quando ela tocou na orla do vestido de Jesus, Jesus sentiu. E Jesus disse: quem me tocou? E os discípulos e todo mundo ficaram tudo olhando uns para os outros, dizendo: a multidão te oprime, todos te tocam. Ele disse: não, alguém me tocou de uma maneira especial. Aquela mulher quebrou todas as barreiras,
porque para ela a conquista era importante. E ela, vendo que não podia se omitir nem se esconder, ela gritou: fui eu, Senhor. O texto ainda diz que ela sentiu que a hemorragia havia estancado. Aonde está a tua fé? Tem conquistas pela frente. Está na hora de você romper as barreiras para tocar a orla do vestido de Jesus com a tua fé, com a tua vida. Te derrama diante do Senhor e não permita que nada atrapalhe o propósito, o relacionamento refinado entre você e Deus. Você é importante para Jesus e Jesus é importante para você. Estreita esse laço para a glória do Senhor. Quebra as barreiras, faz o que for necessário, mas permite-se, pela misericórdia de Deus, que Jesus sinta você tocando nele através da fé. Pastor, Jesus não está fisicamente aqui para que a gente toque na orla do vestido dele. Fisicamente não, mas ele está aqui. Tão certo como amanhã será um novo dia, ele está aqui. Não tenho dúvida nenhuma disso, ele está aqui. Pastor, como é que eu faço? Deus procura adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É você esse adorador? Se você quiser tocar o coração de Deus, é através da adoração. Quebra as barreiras e deixa Deus agir na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Quem aqui é ou deseja ser um verdadeiro adorador? Levante uma de suas mãos. Está na hora da gente realizar mais para o Senhor. Quebra as barreiras. Não sinta vergonha. Que o acanhamento seja vencido na sua vida, porque a tua vida é de Deus. Paulo disse: em Jesus existimos e nos movemos. Quem crê nisso? É em Jesus, é por Jesus. O mesmo Paulo diz que tudo é dele, por ele e para ele. Quem crê nisso? Você é de Deus, você é de Jesus. Se derrame, não deixe nada atrapalhar esse relacionamento. Quebra a barreira que for necessária e deixa Deus viver em você, em nome de Jesus, através de uma dependência total para a glória do Senhor. Quem vai orar comigo? Levante uma de suas mãos. Vamos agradecer a Deus nesse instante. Querido e amado Pai, te louvamos e te bendizemos. Nós te exaltamos e te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra, pela vida do teu servo, o diácono Ricardo. Obrigado, Senhor, pela vida da Crislaine Marinho. Obrigado, Pai de amor, por ela ter dependido do Senhor para dirigir esse culto. Obrigado, meu Deus, pelo grupo de louvor, ó Deus, pelo grupo Reviver, pelo grupo Ágape, pela comissão de programa que estava ali na mídia. Obrigado pela recepção da tua igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos teus filhos que trabalharam para que nesta noite o teu nome fosse engrandecido e exaltado no meio de nós. Pai querido, eu tenho a nítida impressão de que o Senhor recebeu a nossa adoração. Agora, Pai de amor, eis o teu povo, já, Senhor, com muitas conquistas elencadas na vida, e ainda estão olhando para Ti, dizendo: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro.
Pai querido, todos nós somos sabedores. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, ó Deus, estamos aqui para te engrandecer, para te exaltar e para reconhecer, ó Deus, se vier aquilo que nós procuramos, aquilo que nós almejamos, será bênção na nossa vida, mas se não vier, entendemos que o Senhor fez o melhor por nós. Nosso muito obrigado por tudo, Senhor. Nos despede debaixo da tua graça para os nossos lares. Que o teu amor e a tua misericórdia acompanhem cada um dos teus filhos, que tenham uma semana repleta de bênçãos e que através deles o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Podeis sentar.